E Deus, pelas mãos de quem crê, opera maravilhas. Quem crê no poder da palavra e do nome de Jesus Cristo, opera maravilhas. E as viagens missionárias continuam. Nós estamos aprendendo sobre a edificação, a construção, como deve ser a igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo agora, mais uma vez, dando continuidade em suas viagens, está em Éfeso. E ele chega até algumas pessoas que até conheciam, entendiam sobre Jesus e conheciam o Evangelho. Porém, estas pessoas, elas não entendiam o que era o Espírito Santo. Deixa eu lhe dar para você um vislumbre do que nós estamos aprendendo já desde o capítulo 1. Se houver pessoas que depois de todo esse grande estudo que nós estamos aqui fazendo, falar para mim e não entender que as pessoas elas devem também ser cheias do Espírito Santo, que elas precisam também ser batizadas com o Espírito Santo, o batismo de fogo que Jesus disse, acredito eu que nós temos que fazer mais alguns intensivos, porque não há como negar a eficácia, a existência e a verdade que está descrita na Bíblia. Não é língua do pastor, não é doutrina, é o que está descrito. Eu quero falar com você, nós temos 3 assuntos que são muito comentados, que nós vamos falar aqui no capítulo 19. Vamos lá. O versículo 1 fala assim: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, lembre que o Apolo é aquele homem eloquente, cheio de palavras, cheio de ensinamentos, que aprendeu com Paulo e continuou sendo o pastor da igreja de Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo, quando crestes? E eles disseram: E nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Aí então, o que ele fala? Perguntou-lhes: Então, em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João, que é o batismo nas águas do arrependimento. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando fala batizar em nome do Senhor Jesus, é na ordem do Senhor Jesus, no ensinamento do Senhor Jesus. Batizamos enviados por Jesus Cristo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Esse é o batismo que Jesus ensinou. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Então veja que em vários momentos até aqui nós vemos pessoas que conheciam Jesus, que inclusive foram batizadas nas águas, mas não eram cheias do Espírito Santo. Pastor, mas quando a pessoa não é batizada, já não é cheia do Espírito Santo? Vamos lá, vamos entender. A Bíblia diz, olha, vocês conhecem o Espírito Santo? Veja que há uma vertente que o próprio Paulo está perguntando: vocês foram batizados? E na água que vocês foram batizados, vocês estão certos. Naquele momento vocês mataram a carne de vocês e publicamente vocês confessaram Jesus Cristo na água do batismo. Mas vocês já ouviram falar do Espírito Santo? E eles falam: olha, não sei nem o que é. Então veja que ele está declarando, por eles não saberem o que era o Espírito Santo, o que o apóstolo Paulo fala? Então vem aqui que eu vou impor as mãos sobre vocês, vou orar junto com vocês. Não, o Espírito Santo não está, o Espírito Santo não é de Paulo. Não é Paulo que dá o Espírito Santo, mas pela imposição, pela oração e o clamor a Deus, o Espírito Santo encheu esses irmãos. Que eles não estavam distantes do Espírito Santo, a diferença é que eles não entendiam. Como também nós já estudamos aqui, você deve se lembrar o dia que Filipe esteve junto com o eunuco no deserto. Quando ele encontrou o eunuco no deserto, a Bíblia nos ensina, isso não está muito claro, que ele lia, ele meditava na palavra de Isaías, mas não sabia o que estava lendo, não compreendia. Então, logo nós entendemos que a compreensão e o discernimento das palavras, os ensinamentos do Senhor, serão revelados para aquelas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Por isso que há algumas pessoas que são truculentas, que são briguentas, que não aceitam a palavra, porque ela ainda não é cheia do Espírito Santo.
Então, veja que uma pessoa cheia do Espírito Santo, porque a Bíblia fala, eles já começaram a profetizar. Esse profetizar, gente, eu vou até dar uma ênfase aqui. A profecia que vem do dom do Espírito Santo é algo muito, muito válido e muito poderoso dentro da igreja, que fortalece a igreja. Mas, embora haja esse fortalecimento da parte do Espírito Santo, se alguém imbuído de uma vontade maligna de enganar, ou até mesmo pressupondo que ela fale de si mesmo, ela pode até amaldiçoar a igreja. Pode fazer que pessoas creiam em coisas que não vêm de Deus. Por isso, esse dom de profecia que o próprio Espírito Santo concede às pessoas é algo que o Espírito Santo não vai revelar para você. Você tem, por exemplo, alguém que fez mal para você, porque o próprio poder do nome de Jesus desfaz o mal. Veja que Deus ele vai lhe dar para você coisas que são concernentes ao período da tua vida, para você crescer, para você lutar, para vencer aquela batalha. Deus vai te dar a vitória, fica firme. Cuidado para não cair em profecias que não são de Deus, tá? Mais uma vez, eu vou repetir para dar ênfase. Não estou condenando ninguém, mas que fique claro que essas profecias nós proferimos pela palavra. Quando o pastor, por exemplo, o pastor faz uma leitura e pelo discernimento da palavra, pela forma que você vai aprendendo, o pastor vai pregando e falando ao seu coração e o Espírito Santo vai tratando com você. Mesmo que eu não queira, Deus me usa como profecia para te despertar, para você entender como deve agir pela palavra. Pronto. Não precisa aumentar e nem acrescentar, nem tirar nada. É só fazer o que a palavra diz e está tudo certo. Por isso que a Bíblia fala, ele impondo as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo. Por isso, nós temos que entender, por que o Paulo fala isso tantas vezes? Será que não é de você pensar? Será que você não tem que pensar que não é o momento de você parar e pensar, mas por que o Paulo fala tantas vezes que as pessoas que são batizadas têm que também ser batizadas no Espírito Santo? Por que ele dá tanta ênfase para isso? Porque o próprio Jesus Cristo disse, o Espírito Santo vai lhes consolar, ele vai consolar vocês nunca vão estar sozinhos. O meu Espírito Santo, como diz em Atos capítulo 1, versículo 8, quando você receber o Espírito Santo, aí você vai ser testemunha. Então, uma pessoa batizada somente não é testemunha do Evangelho. Há pessoas que elas receberam, foram batizadas, mas ela não consegue ser uma testemunha fiel do Evangelho de Cristo, porque ela não fala pelo Senhor, ela fala por si mesma, ela fala do que ela acha. Agora, quando somos cheios do Espírito Santo, as nossas palavras, elas têm poder. Aí é o próprio Cristo que vai usar a sua boca para falar ao coração das pessoas. Bom, acho que aqui deu para entender essa parte. Segunda parte agora do texto, versículo 7. E estes eram ao todo uns 12 varões, não era muita gente. A igreja começou com poucas pessoas. Eu digo até aos meus colegas pastores, nós estamos labutando agora sobre uma região, uma pequena região, mas uma região que em nome de Jesus será grande. Olhamos ao longe e vemos que Deus dará a nós ferramentas para que nós possamos crescer e ganhar almas para Jesus. Mas eu sempre falo, o trabalho ele pode ter uma, pode ter duas, pode ter três, pode ter 12 como tinha nesse dia. Essas 12 pessoas cheias do Espírito Santo vão trabalhar para Jesus. Essas 12 pessoas, elas cheias do Espírito Santo, conhecendo a palavra, elas vão também ser testemunhas. Vai ganhar a mãe, o pai, os irmãos, os tios, vizinhos. Essas pessoas vão trabalhar para o reino. Mas nós não podemos duvidar, pastor. Como que eu vou trabalhar com uma igreja com 12 pessoas? Meu Deus do céu, uma igreja com 12 pessoas é uma igreja de Jesus. A igreja de Jesus começou ele e 12 discípulos. Quer melhor que 12 pessoas que continuaram o trabalho de Jesus? Não foi fácil. Jesus ensinou, Jesus pregou. E por isso eu digo para você, lute, ainda que sejam poucas ovelhinhas, trabalhe, lute com elas, para que Jesus faça que o crescimento aconteça. O Paulo e o Apolo são uma pessoa só, eles não são diferentes um do outro, um planta, o outro rega, mas quem faz crescer, quem faz a pessoa se converter é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Amém? Versículo de número 8 agora. E entrando na sinagoga, mais uma vez, o Paulo era destemido, né? Não tinha vergonha não. Falou ousadamente por espaço de 3 meses ali,
e disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Eu vou repetir isso aqui porque eu acho que se fique bem claro ao seu coração. Chegou um período que Paulo começou pregando para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, só que a Bíblia fala, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Eu acho que a Bíblia não tem nenhuma vírgula errada e nem mentirosa. Todos ouviram. Não estou dizendo que todos se converteram. Não foram todos, porque muitos endureciam o coração. Mas todos ouviram falar de Jesus. Não tinha um habitante da Ásia que pudesse falar quem é Jesus. Porque o Paulo falava, o Paulo pregava. Ainda que fosse para ficar com raiva do Paulo, todos ouviram falar de Jesus. Essa é a nossa missão, falar de Jesus. O Ezequiel escutou do Senhor, quer ouça, quer deixe de ouvir. Se for casa rebelde, vão ouvir, não vão dar crédito, mas vão ter que ouvir. Vão ter que ouvir. A palavra diz, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Deus. Não há ninguém nesse mundo que possa descartar o Senhor. Ah, eu não quero. Você pode talvez com as suas palavras, mas vai chegar o dia assim como Paulo. Houve o resplendor de glória, resplendor de luz. O Senhor Jesus veio até Paulo. E ali então Paulo caiu e disse, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Ele disse, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali então começa uma linda obra. Olha quantas milhares de pessoas são abençoadas na Ásia, porque a conversão do homem chamado Saulo, um homem mau, um homem homicida, um homem maligno, que agora está ganhando toda a Ásia para Jesus. Versículo de número 11. E Deus, pelas mãos do Paulo, e eu posso dizer pelas mãos do Jefferson, posso dizer pelas mãos do Édipo, posso dizer pelas mãos do Silvio, pelas mãos do Natanael, pelas mãos do Robson, as mãos, se você crê no poder do nome de Jesus, pelas suas mãos, Deus operava e opera maravilhas extraordinárias. Este versículo é um versículo que eu repito muito, porque eu falo dele para as pessoas entenderem, quando eu abençoo os copos com água, por exemplo. Tem pessoas que falam, para que abençoar copo com água? Olha o que o Paulo fazia. De sorte que até os lenços e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e os espíritos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Quando Paulo enviava com fé, ele orava, ele pegava um avental dele, ele não conseguia estar por toda a Ásia, mas os criam vinham até ele e falavam, Paulo, ora por tal pessoa. Aí ele pegava assim, viu, eu não consigo ir até lá, eu tenho muita demanda. Mas pega essa roupa aqui, ó. Ele recortava ali um pedaço ali com a tesoura e falava, Deus, coloca uma unção aqui nesse retalho de roupa, para que quando essa enfermidade, quando for colocado esse pedaço de pano em cima dessa roupa, essa pessoa vai ser curada. E quando acontecia isso, a Bíblia fala que os enfermos eram curados e os endemoniados eram libertos. Olha que lindo isso. O apóstolo Paulo, pela fé, até por retalhos de roupas, Jesus operava através da vida dele. Agora, olha que coisa séria. O versículo 13, aqui a gente fala, eu falei que ia ter 3 assuntos. Falei, tivemos o primeiro sobre o Espírito Santo e agora esse sobre as curas e os milagres. E quando nós falamos de exorcismo, quando algumas pessoas falam assim, quando expulsamos demônios. Olha o que diz. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, tentavam invocar, eu vou dizer de novo, tentavam invocar, porque não conseguiam. Invocavam o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem o Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, eu conheço Jesus, e bem sei também quem é o Paulo, mas vós quem sois? Por que você tem enfrentado dias que você fala, puxa, eu oro a Deus, eu vou para a igreja,
Eu conheço o pastor Jefferson, eu gosto do missionário R.R. Soares. Eu não perco um programa do missionário na igreja, do Show da Fé. Minha casa fica o dia inteiro passando o missionário. Mas quando eu vou expulsar o demônio não sai. Por quê, pastor? O que tem de errado aqui? O que está escrito aqui, irmãos? Eu conheço Jesus e conheço Paulo. Aí ele pergunta, quem é você? As pessoas que são espirituais, elas são conhecidas tanto no céu, quanto na terra, como debaixo da terra, como no inferno. Quem é de Jesus é conhecido no céu. Você deve se lembrar, eu vou te fazer uma menção para você entender. Quando Daniel recebe um anjo que veio do céu, falar com ele, disse assim, Daniel, Deus mandou vir até você, já fazem 21 dias, mas tinha o príncipe da Pérsia, uma potestade do diabo, tentou me impedir, mas consegui, no 21º dia, eu consegui chegar até você. E ele olha para Daniel e fala assim, Daniel, homem muito desejado. Por que Daniel era desejado? Não entendi, pastor. Porque Daniel era um homem espiritual. Ele vivia em oração, ele vivia na palavra. Era um homem que no céu, os anjos quando ouviam falar de Daniel, os anjos faziam assim, ó. Esse aí é de oração, esse aí não perde culto, esse aí é alguém que realmente é de Deus. Esse aqui é alguém que não se abala. Havia um edito dizendo, olha, quem orar vai ser colocado na cova do leão. Ele foi orar. Um homem que não temia o que o homem podia fazer, porque ele era um homem do céu. No entanto, Deus falava através do anjo para ele entender, olha, no céu Deus te espera. Aleluia! Pessoas espirituais são assim. Então o demônio que estava nesse homem que estava endemoniado, ele falou, eu sei quem é Jesus, ele tem poder para me tirar daqui. E eu sei que o Paulo também tem poder para me tirar daqui, porque ele conhece Jesus Cristo e ele é de Jesus. Mas vocês não são. E contra vocês eu posso. Está aqui a resposta. Por que o mal ainda continua dominando? Porque o demônio continua dominando. Por quê? Porque você não é conhecido no céu, na terra e nem debaixo da terra. Pessoas espirituais, pessoas que, quando eu falo espiritual, é a pessoa que realmente tem contato, comunhão com Deus. Essa pessoa é conhecida. Essa pessoa não tem medo. Ela abre a boca com vontade. Quando ela abre a boca, ela não tem medo, não tem vergonha, não tem timidez, não tem ousadia. Ainda que ela rompa barreiras. Estudiosos chegam a dizer que Moisés, por exemplo, Moisés era gago, por isso que Deus usava o Arão para reportar as palavras. Mas Moisés não tinha medo de falar não, meu irmão. São pessoas que creem no Senhor. Por fim, e saltando neles, o demônio, eu não conheço vocês não, vem aqui. Saltando neles o homem que tinha o espírito maligno e conseguindo assenhorar-se, pegar 2, dos 7, ele pegou 2. Pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O demônio fez que eles voltassem pelados para casa. O demônio deu uma surra neles. Eu uma vez, confesso que eu não tive uma oportunidade dessa maneira, não aconteceu comigo assim. Eu me lembro de um culto do missionário R.R. Soares, lá na cidade de Fazenda, Rio Grande, primeira vez que ele foi lá. E eu me lembro que ele estava pregando e durante a pregação, lá no fundo da igreja, durante a pregação, aquele silêncio, todo mundo ouvindo a palavra, manifestou um demônio. E eu vou matar. E o missionário falou assim, eu não mandei você manifestar agora. Não atrapalhe esse culto e sai daí agora. Na mesma hora o demônio saiu, a pessoa voltou, não estava nem entendendo o que estava acontecendo, o missionário terminou a pregação. Aí ele falou, agora sim. Aí na hora da oração, todos os demônios, inclusive você que se escondeu aí, e aquela pessoa manifestou com o demônio, nós expulsamos o demônio em nome de Jesus e naquela hora aquela pessoa ficou livre. Autoridade. Temos que ter autoridade espiritual. A gente quer ganhar a autoridade das pessoas. A gente quer que as pessoas nos respeitem. É muito bom que isso aconteça, mas nós temos que ser respeitados no inferno. O inferno tem que tremer quando você ora. O inferno tem que se abalar quando você começa a orar, porque ele sabe, esse aí é de Jesus. Esse aí, quando ele ora, Jesus opera.
Agora, tua oração não mexe uma palha mais, meu irmão. Você vive com dúvida, você vive com ansiedade, você vive nervoso, você vive preocupado. E agora, o que vai ser de mim? Oh, meu Deus do céu! Porque o diabo está conseguindo se assenhorar do teu pensamento. O diabo está se assenhorando, ou seja, ele está conseguindo dominar seus pensamentos, dominar a sua vida. Cuidado! Porque olha o que diz, aí versículo de números 17, e foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Quem que cresce? Preste atenção. Porque essas igrejas ficam expulsando demônios, isso aí é tudo mentira. O nome de Jesus foi engrandecido quando os demônios saíram. Quando o demônio sai, o nome de Jesus prevalece. Quando o demônio sai, o nome de Jesus consegue alcançar corações que outrora não alcançavam. E não é que Jesus não tem autoridade para isso, é porque nós muitas vezes não estamos expulsando os demônios. Estamos aceitando conviver, ele começa a te oprimir, começa a colocar um problema no seu casamento, problema financeiro, você começa a ver que tudo está difícil, é doença para lá, doença para cá, tudo começa a virar um mar de problemas e você tá difícil. Manda esse demônio embora. Ousadia, poder do nome de Jesus, manda o demônio embora. Você precisa crer. Por fim, gente, vou terminar aqui, não vou ter tempo de pregar todo o Atos 19 hoje. Lá no versículo de número 19 agora, né? 18, perdão. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam estas artes mágicas, leia aí. Muitos dos que faziam mágicas, feitiços, trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feito conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Quando uma pessoa conhece Jesus Cristo, ela deixa mandinga, ela deixa simpatia, ela deixa a garrafada, ela deixa os trabalhos, ela deixa tudo, pastor. Mas olha quanto dinheiro, 50.000 peças de prata, como que jogam fora isso? É porque os livros que eles usavam era caro. Essas coisas de misticismo que eles utilizavam era caríssimo. E eles não pensaram no valor, não. Eu quero Jesus Cristo. Eles queimaram em praça pública. As pessoas que iam fazer trabalhos para amaldiçoar alguém, essas pessoas se arrependiam, conheciam Jesus e queimavam seus demônios em praça pública. Aleluia! Por que isso não tem acontecido hoje? Porque nós muitas vezes, quando encontramos uma pessoa que tem essas práticas, nós queremos pisar nela, fugir dela, quando nós temos que pregar Jesus para ela. Falar que Jesus cura, liberta, salva. É isso que temos que fazer. Aí o versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Sabe o que aconteceu agora? Virada de chave. Lembra que o Paulo sempre vivia sofrendo, como ainda aqui nós vemos dificuldades, mas o Paulo está vendo a chave mudar. O evangelho começou a tomar uma proporção diferente. Essa é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo chega num lugar onde todos são contra a palavra e a igreja de Cristo prevalece. Porque as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. Aqueles que falam de Jesus para 2, para 10, para 12, como tinha esses irmãos, que Paulo pregou para eles, mas ele começou o trabalho. E hoje você vê que poderosamente prevalecia a palavra do Senhor naquela região. E cumprida todas essas coisas, Paulo propôs em espírito, agora a terceira parte da mensagem, propôs em espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois de que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Ele queria continuar pregando. E enviando a Macedônia, a 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve não um pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, ou fazia, na verdade, imagens dessa deusa chamada Diana, dava não pouco lucro aos artífices, os quais, havendo-os ajuntado os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis deste ofício, temos a nossa prosperidade.
E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Está escutando o que eu estou lhe dizendo? O que o Paulo falou? Enquanto ele pregava a palavra, este homem chamado Demétrio reúne todos aqueles que fazem deuses com a mão. Viu? Ele está fazendo nosso lucro acabar. O nosso lucro está caindo, nós estamos perdendo. Nós temos baixas nas vendas de imagem das esculturas que fazemos, porque esse tal de Paulo está condenando. Por que você acha que as imagens elas continuam predominantes no coração de muita gente? Porque ela dá lucro para alguém. Dá lucro para alguém. E eles se reúnem, versículo de número 27. Não somente há perigo de que nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo venceram e ser destruída. Ouvindo isto, encheram-se de ira e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatado a Gaio, e também Aristarco, Macedônio, os companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe o permitiram os discípulos. Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz e clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, varões Efésios, qual é o nome que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter. Ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens que estão aqui trouxestes nem são sacrilégios, nem blasfemam da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa demandais, averiguar-se em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. O Demétrio tentou fazer uma guerrinha ali, né? Ele tentou falar, vamos perder nosso trabalho por causa desse Paulo pregando Jesus Cristo e vamos perder nossa função. E aí o que ele faz? Olha, ajuntamos aqui, tem procônsulos, tem pessoas, magistrados que podem julgar essa causa. Por que então que nós não deixamos que eles façam isso? Eu até hoje não vi o Paulo falar mal da deusa Diana, eu só vi ele falar de Jesus. Nosso propósito é falar de Jesus. E assim nós temos que ser. Amém, Jesus? Bom, o pastor teve que alongar rapidamente aqui, terminar o 19, senão a gente não terminaria hoje. Deixa eu fazer uma oração com você. Eu vou me unir ao pastor Édipo, nós vamos clamar aos céus agora em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus nós clamamos a Deus e oramos para que Deus faça milagres e maravilhas. Como sempre oro, assim como pelas mãos de Paulo o Senhor operava maravilhas, como pelos retalhos de suas vestes o Senhor operava maravilhas, curas e libertações, que por estas águas o Senhor opere curas, libertações, que o Senhor opere milagres extraordinários. Meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que nestas águas contenham a unção do céu, para que todos que delas beberem sejam livres de seus males, curados, libertos. Os que estão acamados, os que estão doentes, aqueles que estão desenganados, recebam o poder do Senhor e sejam livres em nome de Jesus. Sim, ó Deus, cremos que o teu poder é muito maior que qualquer opressão do inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra a nossa saúde. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor pode todas as coisas e por isso oramos e determinamos
contra todo o mal, que caia por terra, que saiam agora, que vão embora. Repreendemos todo tipo de dor, doenças, enfermidades, ainda aquelas que a medicina nem consegue encontrar, que a pessoa fica sofrendo e padecendo por vários dias, mas nós sabemos que é uma ação do inimigo. Nós quebramos este mal, anulamos esta ação do inimigo e dizemos: vá embora, saia, em o nome do Senhor Jesus. Sim, ó Deus, em o nome de Jesus nós determinamos que toda praga, toda doença, toda enfermidade, no nome de Jesus, saia, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Beba comigo desta água consagrada para a glória de Deus.